Então, quais são os serviços na prática, né? Eu falei o exemplo do PGRS e eu fiquei com isso na cabeça, mas eu deixei o momento certo para falar. Olha, muita gente fala que o nicho que quer atuar, ou o tipo de serviço que quer fazer, é um serviço que envolve um estudo ambiental. Pronto, eu quero trabalhar com plano de recuperação de áreas degradadas. Eu quero trabalhar com plano de gerenciamento de resíduos sólidos. Cara, legal. É um nicho muito interessante que pode sim te dar um nível de faturamento alto. Tá? Mas é o seguinte, um dos erros que eu vejo muitos consultores ambientais cometerem é escolherem um nicho de atuação sem pensar na demanda para aquele nicho, sem pensar no potencial de retorno daquele nicho. Então é mais ou menos assim, olha, eu quero atuar com plano de recuperação de áreas degradadas, agora eu vou atrás de saber aqui se tem demanda para esse segmento na minha região ou não. Então primeiro você define um nicho para depois ir atrás da demanda. Cara, isso é um erro. Por quê? Porque você precisa pensar no seu faturamento. Você precisa pensar no potencial de retorno que aquele nicho vai te dar antes de definir o nicho. É um dos critérios para você definir o nicho e não uma consequência. Então primeiro você, cara, beleza, eu gosto de plano de recuperação de áreas degradadas. Eu gosto de trabalhar com resíduos sólidos. Será que eu vou ter o retorno que eu quero ter com esse nicho de atuação? Será que trabalhar com PGRS ou com PRAD aqui na minha região vai me fazer faturar de 20 a 30 mil reais por mês na minha consultoria ambiental até o final do ano, por exemplo? É um exemplo, tá? Então é isso. Aí você começa a pensar de forma estratégica. O que eu sempre falo quando um consultor ambiental ou uma consultora ambiental me fala que quer atuar com projetos ambientais? Eu falo o seguinte, olha, vamos pensar da seguinte maneira, tá? Vamos pensar aqui no exemplo do nicho de licenciamento ambiental. No nicho de licenciamento ambiental, consequentemente, você vai ter que elaborar estudos ambientais. Então, quando você trabalha com licenciamento ambiental, você vai ter a necessidade de elaborar PGRS, porque no licenciamento ambiental o órgão exige PGRS na grande maioria dos empreendimentos. Você vai ter que elaborar PRAD, porque o órgão ambiental exige o PRAD. Você vai ter que trabalhar com avaliação de impactos, porque o órgão ambiental exige trabalhos relacionados à avaliação de impactos. Então, estudos ambientais, numa visão estratégica, é uma demanda secundária do nicho de licenciamento ambiental. E no nicho de licenciamento ambiental você tem muito mais alternativas de segmentos, de oportunidades e demandas do que se você focar num só tipo de estudo ambiental. Porque, por exemplo, existem várias empresas que precisam de licenciamento ambiental. E no licenciamento ambiental dessas empresas, consequentemente, você vai fazer estudos ambientais. Então vamos dizer que você quer trabalhar... Não, eu quero trabalhar com PGRS. Cara, trabalha com licenciamento ambiental e foca em empreendimentos onde o órgão ambiental vai exigir um PGRS. Por exemplo, indústrias, fábricas, empreendimentos que geram resíduos. Sim. Porque aí você vai estar abrangendo, você vai estar abrindo mais o leque de oportunidades para você. Você vai começar a atrair esses clientes pelo que ele mais precisa, que é o licenciamento. O PGRS é um veículo para chegar no licenciamento, na grande maioria dos casos. Por que o empreendedor contrata um serviço de gerenciamento de resíduos sólidos? Claro que existem empreendedores que contratam porque querem gerenciar mais seus resíduos, porque, enfim, tem vários benefícios. Mas, cara, um dos principais desses benefícios é porque quer ter sua licença ambiental. E para ter sua licença ambiental, para ter a regularização da sua atividade, é necessário fazer um PGRS. Eu estou dando esse exemplo para ficar mais claro. Isso funciona com PRAD, funciona com plano de controle ambiental, funciona com avaliação de impactos, funciona com análise de efluentes, por exemplo, de empreendimentos que geram efluentes que precisam ser analisados. Sim. Tá? Então, é uma demanda secundária. Então, quando a gente fala de serviços que vão te levar a faturar de 20 a 30 mil reais por mês, a gente tem que considerar primeiro um nicho, por exemplo, um nicho de licenciamento ambiental. Quais são esses serviços? Se você quiser faturar de 20 a 30 mil reais por mês até o final do ano, eu diria para você focar em serviços de acompanhamento. Quais são esses serviços de acompanhamento? Empreendimentos que já possuem licenciamento ambiental ou um licenciamento ambiental vigente, ou licenciamento ambiental que está próximo de ser renovado. O que é o vigente? Com licença ambiental ativa. Que tem licença ambiental ativa naquele momento, que tem uma licença ativa emitida. Tá? Ou que esteja próximo a se renovar, ou até empreendimentos que as licenças ambientais já se venceram. Cara, existem muitas empresas que as licenças ambientais estão vencidas nesse momento e que elas estão operando com a licença vencida.
por vários motivos, ou porque não tem um acompanhamento, ou porque a empresa de consultoria que ele contratou não renovou por algum motivo. Sim. Cara, existem muitas oportunidades desse tipo. Empreendimentos que já têm um nível de consciência porque já investiram no licenciamento. Então, quando uma licença ambiental ela é emitida, ela vem cheia de condicionantes e relatórios que você precisa apresentar. Um desses relatórios é um relatório de acompanhamento e monitoramento ambiental, e na grande maioria dos estados é uma condicionante. Então, eu recomendaria que você focasse em serviços relacionados a acompanhamento dessas empresas que já estão operando, que são muitas empresas que já estão operando, que é muito mais fácil você ter acesso a uma empresa que já está operando do que você ter acesso a um empreendedor que futuramente vai abrir uma empresa, porque a empresa que já está operando já existe, já tem contato, já tem telefone, já tem CNPJ, já está aí, tem como você ter os dados dessa empresa. É muito mais fácil de você chegar nesse tipo de empresa. E você tem várias demandas ali naquela empresa. Várias demandas de execução de PGRS, execução de PRAD, de trabalho de acompanhamento, de monitoramento, e você já foca num trabalho mensalista, onde você tem um faturamento no longo prazo, tá? Então, e essas empresas, elas vão te levar para os empreendedores que futuramente querem abrir as suas empresas. Por quê? Porque quando uma pessoa quer abrir uma indústria, ela vai perguntar para pessoas que já têm indústrias. A pessoa que quer abrir uma indústria, ela tem amigos que têm indústria. Sim. Alguma coisa fez ela querer abrir uma indústria. Geralmente é porque tem amigo, porque viu, porque conhece, porque tem um amigo que abriu uma indústria em outra cidade, deu certo, que abriu uma aqui. Então essas pessoas elas vão perguntar para essas pessoas que já têm indústrias, empreendedores que já têm indústria, por exemplo, quem é que presta serviço para você? Quem é que faz os seus trabalhos? E ela vai indicar você. Então você focaria primeiro nas empresas que já existem. Quais são os tipos de serviço? Serviço de acompanhamento, execução de PGRS, execução de PRAD, renovação de licença, serviços de monitoramento de impactos ambientais, serviço de atendimento de condicionante, serviço de elaboração de relatório de atividade potencialmente poluidora no IBAMA. São vários serviços, tá? E aí você abordaria esses empreendedores com um plano de abordagem bem definido, fecharia um contrato de acompanhamento com esses empreendedores, e esses empreendedores iriam trazer mais empresas para você, porque eles iriam te indicar. E você teria duas situações aí. Primeira situação, você teria contratos de acompanhamento, ou seja, você ia ter um faturamento no longo prazo, todo mês você ia receber ali um valor de R$2, R$3.000 por mês, e você poderia captar várias empresas. Então você poderia fechar 5 contratos de R$3.000 por mês, já daria R$15.000 de faturamento por mês para você. Ok? E essas empresas iriam trazer novos clientes para você. Então você iria continuar prospectando, claro, mas naturalmente essas empresas iriam trazer mais indicações para você. Por indicação. Exatamente, porque um dono de uma indústria conhece pelo menos de 3 a 5 outros donos de indústrias. Cada empreendimento que você fecha, empreendedor que contrata, você conhece pelo menos de 3 a 5 pessoas que precisam daquele mesmo serviço que você está prestando para ela. Quais tipos de negócios, de empresas que são simples de achar, no sentido de normalmente em qualquer cidade pequena ou grande tem, que você acha que pode dar uma mensalidade dessa, um faturamento desse? Cara, posto de combustível, indústrias, extração mineral, serviços imobiliários, que são os loteamentos, fábricas, serviços de saúde que precisam de um acompanhamento brutal relacionado aos resíduos, por exemplo. Então, cara, são vários e vários exemplos. Pois é, isso é um exercício. Lista esses que o Lion falou, volta um pouco em um vídeo e lista e coloca qual desses tem mais na sua cidade. Exatamente. Às vezes tem mais post, às vezes tem mais venda de gás. No podcast anterior, nesse podcast que a gente fez na semana passada, eu falei muito sobre isso, sobre você fazer uma lista desses empreendimentos. Inclusive, se você não assistiu, volta e assiste. Então são esses tipos de serviços que vão acelerar a sua chegada até os 20 a 30 mil reais por mês. Prestar serviços pontuais, com segmentos menores, como lava-jatos, como oficinas, vão fazer você chegar? Vão. Mas, cara, o caminho vai ser muito mais longo para você. Sim. Porque a gente está falando, se a gente fosse pegar segmentos menores, como lava-jatos, claro que existem mega lava-jatos enormes, né? Aqueles que lavam aqueles caminhões e tal. Estou falando do ponto de vista geral. Lava-jatos e oficinas de pequeno porte, você está falando de uma margem de precificação de R$1.500, R$1.100 no serviço pontual, R$2.000 no serviço pontual. O caminho é mais longo para você. Se você foca em empreendimentos, em segmentos de porte um pouco maior,
Aí entra nas fábricas, nas indústrias, né, nos empreendimentos de extração mineral, Sim. nos loteamentos, nos serviços imobiliários, nos serviços de saúde, que tem um poder de compra maior e que já tem um nível de consciência maior também na necessidade desse serviço. A gente está falando em margens de precificação de R$5 mil, R$8 mil, R$10 mil em serviços pontuais, R$15 mil em serviços pontuais e em torno de R$1.500, R$2.000 em serviço de acompanhamento. Entendi. Mensal. Então o seu caminho é mais acelerado. Você não precisa estar fechando um monte de contrato para chegar na sua meta. Você fechar 2 contratos de 10 mil, você consegue faturar 20 mil. É muito mais fácil. É como um aluno da mentoria, o Renato, por exemplo, que com um mês de mentoria a gente ajustou algumas situações dele. Eu vou colocar aqui até o IG dele nesse vídeo, na edição, para você visitar, você conversar com ele se você quiser. Cara, em um mês de mentoria ele já faturou mais de R$30 mil em contratos. Coisa que antes da mentoria ele só faturava contratos de 500, 800 com outorgas pequenas e tal. E também é legal. Se você quer começar fechar seus primeiros contratos, cara, vai nos serviços menores. Mas se você já é um consultor, se você já atua e você quer escalar, quer faturar de 20 a 30 mil reais por mês, você tem que focar em serviços que têm um poder de precificação maior. Então ele focou em indústrias, por exemplo, o Renato. Começou a focar em indústrias e empreendimento de extração mineral. E isso deu a possibilidade dele cobrar mais caro nos seus contratos. Sim. Então ele faturou mais de 30 mil já com um mês de mentoria. É um exemplo. Pequenos ajustes que você faz na sua consultoria que vão dar um puta de um resultado no final, de você chegar nesse faturamento de 20 a 30 mil reais por mês. Opa, aqui é o Lion. Se você está assistindo essa aula é porque você tem interesse em consultoria ambiental, não é verdade? Você tem interesse em saber ou como você atua, como é que você começa na consultoria ambiental, como é que você alavanca a sua carreira na consultoria ambiental para atingir mais faturamento, mais clientes. Você tem interesse nessa parada, não é verdade? Então, olha, eu tenho um desafio para fazer para você. O que é que você acha da gente fazer uma sessão estratégica gratuita? Sim, sessão estratégica, eu e você. Uma conexão de mais ou menos uns 30 a 40 minutos, onde eu vou entender os teus objetivos, o que você está buscando, entender os teus desafios, os teus obstáculos, o que está te impedindo de alavancar a sua carreira hoje, e eu vou poder desenhar um plano de ação completo para você seguir, vencer esses obstáculos e alcançar seus objetivos. Eu e você, numa conexão via Zoom. O que é que você acha disso? Você tem interesse nessa oportunidade? Escuta bem o que eu vou falar. Aqui na descrição tem um link para você clicar e lá eu vou falar mais de detalhes sobre como é que funciona essa sessão estratégica. Então, olha, vamos fazer o seguinte, clica no link que está aqui na descrição, segue o passo a passo da próxima página e vamos agendar a nossa sessão estratégica. Você aceita o desafio? Então vai lá.